Sim, boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí, né? Estão me ouvindo bem? Eu acho que sim, né? Sim. Beleza. Então, meu nome é Bruno Garrido, né? Eu atualmente estou chefiando a divisão de Metrologia Química e Térmica no Inmetro. Eu estou no Inmetro agora, completando no próximo mês 9 anos, então acho que eu sou de todos aqui o que tem menos tempo de Inmetro, né? Que ficou aí menos tempo no Inmetro. Antes disso, enfim, eu sempre trabalhei basicamente na área de análise orgânica, né? Na química analítica, mas especificamente na análise orgânica. Eu trabalhei, então, no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, né? Com dopagem no esporte antes, toxicologia analítica. Essa foi a minha área de formação também a nível de pós-graduação, né? Eu sou farmacêutico e doutor em química nessa área de análise orgânica. Enfim, e desde que eu fui para o Inmetro, né, 9 anos atrás, eu continuei na área de análise orgânica dentro do Inmetro, como pesquisador, né, especialmente com espectrometria de massas, cromatografia e ressonância magnética nuclear, enfim, técnicas básicas aí bastante conhecidas do pessoal que trabalha com essa área, né? E, enfim, desde o ano passado eu assumi aí esse desafio de chefiar a divisão de metrologia química e estamos aí desenvolvendo o nosso trabalho a cada dia. Então, e hoje eu vou tentar então apresentar para vocês um pouquinho da história, né, da motivação e eventuais impactos, enfim, né, dessa redefinição para a nossa unidade, né, a unidade da metrologia em química, que é o MOL. Não só em química, mas também em biologia, né? Essa unidade na verdade, importante para essas duas áreas, e eu vou tentar colocar aqui minha apresentação, ver se vocês já conseguem me enxergar. Beleza. Então, como eu falei, né, a redefinição do MOL, ela vai trazer, e eu vou mostrar isso logo aqui nessa apresentação, avanços para as medições em química e biologia. E para começar, então, eu vou dar uma breve passada, né, pela história do MOL. Então, a gente tem aqui, como o Fábio já mostrou, aí, a nossa esfera de silício, né, que fez parte, então, do projeto Avogadro. A gente tem aqui também o próprio Avogadro, né, na imagem aqui, junto com o Ostwald, que a gente vai dar, então, um pouquinho dessa ideia de por que eles são personagens importantes quando a gente fala das medições em química e especificamente do MOL. Então, o MOL, a gente voltando lá em 1811, e aí se a gente lembra da apresentação do professor Humberto, a gente já está falando de coisas relativamente recentes, né, quando a gente fala de metrologia. Avogadro, então, em 1811, ele traz a primeira ideia de que o número de átomos ou moléculas em um determinado sistema gasoso, né, é proporcional ao volume de gás. E aí, a partir disso, em 1865, é que se tem a primeira estimativa do valor dessa constante, né, que mais tarde a gente veio a chamar de constante de Avogadro. E em 1893, então, a gente tem a primeira definição, de fato, do MOL, do que seria o MOL, por Ostwald. Somente em 1955 é que a gente foi definir a grandeza. Então, como eu falei, quando a gente fala de metrologia em química, a gente está falando de uma grandeza, na verdade, que tem uma definição que data de pouco mais de 60 anos, né, 65 anos aí.
Então, só em 1971 é que a gente tem a primeira definição do mol a entrar no SI, se tornando, então, a unidade mais jovem, por assim dizer, do nosso Sistema Internacional de Unidades. E aí, em 2019, né, como todos já viram aí com o Fábio, a nova definição do mol no SI. Bom, essa definição de Ostwald, então, como eu falei, foi a primeira definição que a gente teve para o mol, e Ostwald definiu o mol, na verdade, elaborou um pouco a ideia do mol, dizendo assim: permitamos-nos, de forma geral, fazer referência à massa em gramas de uma substância que é numericamente igual ao peso molecular daquela substância como um mol. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se o sódio, por exemplo, tem um peso molecular de 23, então, se a gente pegar 23 gramas de sódio, a gente tem 1 mol. Então, ele definiu o mol sem se basear em átomos, porque, na verdade, né, o Ostwald era um cara que não acreditava em átomos, né? A gente tem, ainda na época do Ostwald, era aceitável essa ideia de acreditar ou não em ciência, né? E ele não acreditava no átomo, era uma coisa muito nova, eles não acreditava naquilo, aquilo não tinha sido bem comprovado ainda, então ele fez uma definição que a gente chama de definição não atômica do mol. Isso, na época, era uma grande vantagem, na verdade. Primeiro porque tinha uma relação com o sistema que já estava sendo discutido, né? Porque tinha uma relação direta com a massa, né, com o quilograma, o que levou a essa rápida aceitação no mundo todo. Quer dizer, no mundo todo, ou pelo menos naqueles que eram, naquela época, atingidos por isso de alguma forma. E aí, em 1955, o Steele diz assim: primeiramente, ele, falando do mol, é compreendido como uma massa química, de acordo com a visão de Ostwald, né, de um contínuo por não ser atômica, justamente por não ser atômica. E tem um valor individual para cada tipo de molécula, porque está relacionado com o peso molecular de cada molécula. Outra forma de entender o mol, então, agora o Steele traz essa ideia, é como o número de átomos ou moléculas contidos em um mol. E aí, então, na verdade, ele simplesmente acrescenta à definição de Ostwald a ideia de número de átomos ou moléculas. E aí ele diz: se desejarmos encontrar uma descrição mais precisa, por exemplo, pela introdução de uma grandeza de base, que ele chama, né, no alemão, Stoffmenge, que é a quantidade de matéria, o mol pode ser considerado como o valor numérico da quantidade de matéria. Ou seja, aqui ele cria, então, né, nessa pequena frase, nesse pequeno parágrafo, que ele cria a grandeza, quantidade de matéria, e define que a unidade dessa grandeza seria o mol, né, o valor numérico para determinar essa grandeza. E aí aqui, como eu falei, o mol vai chegar em 1971 como unidade de base para essa grandeza, né, quantidade de matéria, e eu acho muito interessante, eu destaco aqui, até como uma curiosidade que eu sempre gosto de mostrar, a brochura, né, o documento do Sistema Internacional de Unidades, ele está disponível sempre em francês, que na verdade é a versão oficial, né, e também em inglês. E a definição do mol, ela tem uma curiosidade, que na versão em francês, eles citam aqui que o mol foi incluído em 1971 após longas discussões entre físicos e químicos para encontrar uma definição capaz de satisfazer as duas comunidades. E esse texto não aparece na versão em inglês, então eu não sei se tem alguma questão aí mais emotiva, né, do pessoal ligado às línguas latinas ou alguma coisa do tipo, mas, de fato, é uma curiosidade e mostrar, inclusive, num documento oficial, nessa questão de longas discussões entre físicos e químicos. Mas depois, então, dessas longas discussões, a gente chega à definição que foi para o SI de 1971, que é a seguinte: o mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 kg de carbono 12, seu símbolo é mol.
Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, assim como outras partículas ou agrupamentos especificados de tais partículas. E nessa definição, entende-se que se faz referência aos átomos não ligados de carbono 12 em repouso e no seu estado fundamental. Muito bem, então, a gente tem uma definição, essa definição aparentemente funciona, aparentemente está alinhada, né, com tudo aquilo que se discutiu até aquele ponto, né, até o ano de 1971. Como eu disse, essa definição é basicamente uma atualização da definição de Ostwald, né? Ele disse lá atrás que 12 gramas de carbono 12 seriam a massa em gramas de uma substância que é numericamente igual ao peso molecular daquela substância. Só que a gente começa a encontrar alguns problemas com essa definição. O primeiro problema é que, se a gente para pensar, a química é uma ciência complexa, né? Em certos aspectos, a gente poderia dizer que ela é tão complexa ou quase tão complexa quanto a física, e a partir do momento que a gente, na verdade, tenta colocar a química para acontecer em massa, se isso fosse verdade, a gente não precisaria de uma grandeza específica para a química, né? O problema é que a química ela não acontece em massa. Então, eu trago aqui um exemplo de uma reação química, que é uma reação bastante comum. Hoje em dia, todo mundo sabe, todo veículo a diesel roda com um pouco de biodiesel, né, misturado com o diesel no seu tanque. E a reação que forma esse biodiesel é essa reação que a gente chama de transesterificação. A gente pega triacilglicerol, que é popularmente conhecido como gordura, né, para formar ésteres metílicos, que são a composição do biodiesel. Então, a gente tem aqui uma reação escrita de forma geral, onde eu tenho um triacilglicerol reagindo com um álcool, formando os ésteres e glicerina. Se eu quisesse definir isso ou mostrar essa reação em massa, eu teria que dizer alguma coisa desse tipo que eu escrevi aqui agora. 807,34 gramas do tripalmitoato glicerila com 96,12 gramas de metanol me forneceriam 811,35 gramas de ésteres, né, e 92,09 gramas de glicerina, considerando, obviamente, aqui um rendimento de 100% para essa reação. Bom, isso parece bastante complicado, né, quando a gente para pensar. Principalmente porque a gente vai ter massas diferentes dependendo das cadeias de ácidos graxos presentes na estrutura. Tanto para o triacilglicerol quanto para os ésteres formados. O que isso quer dizer? Que quando a gente pega uma gordura animal, por exemplo, o tripalmitoato de glicerila que eu estou descrevendo aqui é só uma dos possíveis triacilgliceróis que vão estar presentes lá. Eu vou ter vários outros triacilgliceróis com várias cadeias diferentes que, consequentemente, têm massas diferentes. E por isso que a gente pode dizer que, simplesmente falar de massa, a gente não descreve a química, a ciência química. Agora, quando eu digo que 1 mol de um triacilglicerol reage com 3 mols de metanol para formar 3 mols de éster e 1 mol de glicerol, bom, agora a gente está falando de química, porque agora eu estou falando de qualquer triacilglicerol, eu estou falando, aqui, inclusive, no meu texto, eu especifiquei como metanol, mas são 3 mols de qualquer álcool, que vão formar 3 mols de éster e 1 mol de glicerol. E aí, então, a gente entende por que a gente precisa do mol para descrever a química. Bom, um outro problema, e aí esse é de ordem mais metrológica e prática, é que se o mol é definido com base em massa, então a instabilidade do protótipo internacional do quilograma, além de afetar a massa, afeta também a quantidade de matéria. E, por fim, o terceiro problema, que é talvez o que passa quase sem ser notado, mas é potencialmente o mais grave, é que a definição do mol, lá no SI de 1971, ela deixa bem claro dizendo essa frase, nessa definição entende-se que se faz referência aos átomos não ligados de carbono 12 em repouso e no seu estado fundamental. O problema é que não existem átomos não ligados de carbono 12 em repouso e no seu estado fundamental. De forma que o mol, como definido, ele é uma unidade impossível de se realizar.
a rigor, né? Com aquela definição. Beleza. Um outro problema que quando a gente fala de problemas relacionados à definição do mol, é que toda essa incoerência que a gente está falando, primeiro do mol estar relacionado com a massa, segundo, do mol fazer referência a um material, né, carbono 12 não ligado em estado fundamental que não existe, isso se reflete em termos didáticos. Então, essa foi uma preocupação que a IUPAC vinha apresentando já há algum tempo e discutindo junto com o Comitê Consultivo de Quantidade de Matéria do BIPM, e aí a gente tem um levantamento, por exemplo, aqui feito pela IUPAC, onde ela pega 18 livros de Química Geral que são feitos para serem usados no primeiro ano da Universidade de Química, e ela vai ver desses 18 quantos definem a quantidade de matéria, quantos definem corretamente e tudo mais. Então, lá, quantos desses livros, para começar, tem quantidade de matéria no índice? Dos 18, apenas 3 têm quantidade de matéria no índice. Ou seja, a própria grandeza que se aplica à ciência química não é reconhecida na maior parte dos livros de química. Quantos deles explicam corretamente a quantidade de matéria? Apenas 4. Quantos identificam corretamente o número de Avogadro como a constante de Avogadro, a constante de Avogadro corretamente com a unidade mol a menos 1? Também apenas 4. Quantos deles trazem o texto, né, com a definição do mol do SI correta? Nenhum. E quantos deles fazem uma analogia explícita, isso aqui é muito engraçado, uma analogia explícita da constante de Avogadro com uma dúzia, ou seja, comparam assim, bom, um mol é o que? É um número qualquer, é a mesma coisa que uma dúzia, né? Então, 10 dos 18, ou seja, a maioria dos livros, na verdade, definem a nossa unidade e, consequentemente, a nossa grandeza como alguma coisa que se parece com uma dúzia. Então, todo mundo entendia já há algum tempo, assim como o Fábio contou para a história do quilograma, né? Todo mundo entendia já há algum tempo para o mol que era necessário revisar essa definição. Então, a revisão foi anunciada em 2011 e as diretrizes foram para se fixar sempre que possível o valor das constantes fundamentais, como todos já sabem, isso foi para todas as grandezas, né? E então definir as unidades com base nessas constantes e pensar na continuidade, ou seja, a redefinição ela não deve afetar as medições feitas pelo setor produtivo. No caso específico do mol, a única particularidade é essa que eu acabei de mencionar, que a IUPAC também foi envolvida para ajudar na organização didática da definição e a clareza do texto. E se vocês olharem, isso resulta na definição do mol, ela ter um formato mesmo de escrita um pouquinho diferente das outras definições nesse novo SI. E aí, então, a definição do mol a que se chegou, né, para o SI de 2019 é essa. O mol, símbolo mol, é a unidade do SI para a quantidade de matéria. Um mol contém exatamente 6,022.14076 vezes 10 a 23 entidades elementares. Esse número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, ou seja, a constante de Avogadro foi então fixada, e a partir daí a gente define o mol. A constante de Avogadro é esse número quando expresso na unidade mol, e esse número, né, o número sem a unidade, é chamado então de número de Avogadro. A quantidade de matéria, símbolo N, de um sistema, é a medida do número de entidades elementares especificadas. Uma entidade elementar pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron, ou qualquer outra partícula ou grupo especificado de partículas. Bom, então o que essa definição traz? Ela traz o número de entidades, como a gente já falou ali, fixo. Ela define, junto com a definição do mol, então a gente está definindo também a constante de Avogadro, né? Então ela fica ali bem definida, Na é a constante de Avogadro, é esse número com a unidade mol a menos 1. E ali o número de Avogadro, né, que é o número sozinho, sem a unidade. E define, dentro da própria definição da unidade, a gente define também a grandeza, né? A quantidade de matéria de um sistema é a medida, blá, blá, blá. Então, a gente está definindo também a grandeza, a quantidade de matéria.
Quais as vantagens dessa nova definição? Primeiro que fica muito claro com essa nova definição que o mol é uma unidade de contagem e não uma unidade de massa. Então, você vê que não tem nenhuma relação com a massa aqui. Além disso, o uso do termo genérico entidades elementares, ele reforça que o primeiro passo, quando você vai fazer uma medição em química e biologia, é a identificação, que é justamente a grande diferença das medições em química e biologia para as medições em física. Porque quando você vai medir, por exemplo, temperatura, não tem várias temperaturas para você medir. Você vai medir temperatura. Você não precisa definir antes que temperatura, quer dizer, que tipo de temperatura ou qual é a temperatura, não. Agora, quando eu vou medir entidades elementares em química, sim, eu preciso dizer, eu estou medindo o quê? Eu estou medindo, voltando lá na minha reação, eu estou medindo éster, eu estou medindo triacilglicerol, eu estou medindo metanol. Então, a gente precisa primeiro identificar o que a gente quer medir, exatamente, para depois passar para a medição em si. Isso leva, inclusive, a uma recomendação de expressão para quando a gente vai... a gente nunca expressa mol sozinho, né? A gente diz, eu tenho nesse sistema X mol de ácido clorídrico, eu tenho nesse sistema X mol de metanol, e por aí vai. Porque a gente precisa identificar o que a gente está medindo. Bom, qual a implicação prática em termos de continuidade? Na definição de 1971, o peso atômico, e porque isso vem desde lá de trás, né, se vocês se lembrarem desde lá de Ostwald, o peso atômico em Daltons, ou em unidade de massa atômica, é numericamente idêntico à massa molar em gramas. Então, porque a definição, na verdade, se baseava nisso. Ela dizia que a massa em gramas de um determinado composto que é numericamente igual ao seu peso molecular é 1 mol, né? Na definição de 2019, a gente não tem nenhum compromisso em fixar esses valores. Então, a gente passa a ter uma constante, que é a constante de massa atômica, que relaciona esses valores. Na verdade, essa constante sempre existiu, mas ela sempre foi exatamente igual a 1, então a gente sempre ignorou a existência dela. Hoje ela não é mais exatamente igual a 1, mas ela é próxima de 1 com uma diferença menor do que uma parte em 1 bilhão. De forma que a implicação prática disso é nula, tá? Porque a gente está falando aí de 10 a menos 9, né, de diferença, ou, na verdade, de menos do que 10 a menos 9 de diferença nessa constante de massa atômica. A implicação prática 2, quando a gente volta lá e a gente fala que o mol se refere a entidades elementares, e a gente vai na definição de o que são entidades elementares. Entidades elementares são quaisquer objetos ou eventos contáveis. Então, isso potencialmente inclui células, vírus, bactérias, qualquer coisa, desde que seja contável. E, como eu falei, o mol é uma unidade de contagem. E aí a gente abre novas perspectivas para a rastreabilidade ao RCI de medições em biologia. Quando a gente fala isso, e isso daqui é interessante até trazer, porque essa redefinição, a gente está falando aqui basicamente de 2019, 2018, na verdade, a gente já sabia um pouco ali como que ia ser a nova definição. 2019 ela foi implementada de fato e tudo mais. Agora, quando a gente chega a 2020, a gente está falando, todo mundo sabe, por exemplo, o que é um PCR para detectar COVID, né, para detectar aí o SARS-CoV-2. E uma medição por PCR nada mais é do que exatamente uma contagem. O resultado dessas medições, basicamente, são número de cópias de RNA. Então, a gente fala aí de uma medição, só para trazer esse exemplo, uma medição que está em alta, que todo mundo ouviu falar aí nesses últimos meses, e que, a rigor, se a gente não enxerga o mol como uma unidade de contagem, ela nunca teria rastreabilidade ao mol. Hoje a gente entende que quando a gente fala de uma amostra biológica que tem 60 mil cópias de RNA de SARS-CoV-2, bom, esse resultado, ele pode sim ter uma rastreabilidade metrológica ao mol. Tá? Então, esse é, na verdade, o principal impacto prático dessa redefinição do mol, é justamente esse avanço para a área de biologia, né? E que é a área que, assim como a química, ela foi aparecer no SI em 1971 somente, né? Então,
sendo muito jovem, a biologia é hoje a próxima fronteira, né, da metrologia. É a área onde a gente precisa avançar mais e rapidamente. Então, a nova definição do MOL reflete isso e traz uma implicação prática bastante importante para a gente. Bom, então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu não sei se minha tela já saiu já, né? Não sei se tem aí alguma pergunta, alguma coisa, enfim, estou aí disponível. Bruno, acho que tu respondeu, eu ia também te colocar essa questão, né, desses impactos, assim, dentro da biologia, e tu trouxe um dado ali que eu achei muito significativo sobre essa questão da educação, né, dentro desses livros, né, que tu trouxesse esses dados, o quanto essa desinformação em metrologia vai impactando na construção de conhecimento das gerações, né? E o quanto a gente precisa estar atento a isso, não só na área que tu trouxeste, mas a gente vê assim que até conceitos, né? Por exemplo, de associar sempre uma dispersão em relação ao resultado, a própria questão da incerteza, como a gente já tinha falado, mas existem coisas que a gente não tem como dissociar de qualquer medida que a gente gera, né? E muitos livros ou na forma de ensino que isso é gerado, realmente tem aí um delay muito grande. E isso vai depois se repercutindo nas formações acadêmicas, porque a gente já viu que a metrologia é uma área transversal, mas não é toda, digamos, toda a graduação ou todo o próprio ensino, desde um técnico, por exemplo, que tem aí uma disciplina de metrologia aplicada, né? Então, cursos Sim. mais específicos, talvez de física e química, a gente sabe que tem algumas disciplinas, mas às vezes que não estão atualizadas com esses conceitos que a gente está trazendo nessa live, como tu bem colocou. Então, acho que tem um ponto aí bem importante para destacar dessa atualização dos profissionais da educação em relação a essas mudanças que estão impactando na forma de conhecimento aí que a gente está trazendo, né? Então, só para complementar, porque me chamou bastante atenção esse ponto que tu trouxeste. Isso, exato. E até mesmo essa questão, né, no caso da química, que era bastante grave, né? Quer dizer, o químico mais radical, mais básico, de pesquisador de química básica, que escreveu um livro, ele olha para aquela definição e diz, eu não vou botar no meu livro uma definição de mol que se baseia num material que não existe, né? Numa 12 gramas de carbono 12 não ligado no estado fundamental, quer dizer, isso simplesmente não existe, então não faz sentido como definição, né? Bruno, eu acho que, na realidade, favoreceu bastante os físicos essa definição do MOL lá de 1971, porque para massa de elétron, próton, isso é perfeito, né? Sim. Para química, sim, que não é bom, não é? Verdade. E se lembra aquele gráfico que eu mostrei das incertezas em relação ao padrão, que eles vão aumentando? Se a gente fosse relacionar direto a massa de um elétron à massa de um padrão com a estabilidade anterior, seria inviável ter incerteza desse nível, né? Se não fosse Dalton, não teria como chegar lá e o MOL, né? Sim, sim. Dos físicos. É, isso aí. Aí volta, né, naquelas longas discussões entre químicos e físicos lá. Sim. Mas o que importa é que a gente está integrando todo mundo, né, pessoal? Vamos integrando todo mundo, integrando conhecimento. Agora a ideia é acabar com essas discussões aí, né?